Neste contexto de forças que se entrechocam nas praias da divulgação, em maré crescente de novidades ideológicas, através das ondas de violentas transformações, a doutrina espírita é o mais seguro raciocínio, garantindo a alfândega da lógica destinada à triagem correta dos produtos do cérebro humano com vistas ao proveito comum. Daí a necessidade da divulgação constante dos valores espirituais, sem o ruído da indiscrição, mas sem o topor do comodismo. Espiritismo e Arte hoje está no 2º Encontro Nacional de Arte Espírita em São Paulo, no estúdio na natureza, montado para inovar e estar presente nesse encontro tão importante para os artistas que estudam, pesquisam e mostram a sua arte confraternizando. Hoje, Espiritismo e Arte vai conversar com Marcelo de Aquino, do grupo Persona de Natal. Marcelo, obrigada por estar aqui conosco nesse ambiente natural. Maravilhoso. Marcelo, nós queremos saber como foi o seu encontro com a doutrina espírita. Você já era artista, aí você chegou no centro espírita, sentiu que aqueles valores você podia montar bons roteiros, ou dentro da doutrina lá ali de um centro espírita, você conheceu a arte? Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse programa que é muito importante para o movimento de arte espírita nacional. Agradecer a toda a equipe, a você, aos amigos da FEB por essa oportunidade. Bem, a minha história, assim, na busca religiosa é uma história, digamos assim, bem eclética, né? Eu iniciei o meu contato com a religiosidade, ainda criança, com os meus pais que eram messiânicos, né, adeptos daquela tradição religiosa japonesa, se não me engano, oriental. E eu gostava muito de ir com eles porque já existia, né, naquela época, vamos chamar de igreja, nas igrejas, nos templos messiânicos, existia uma prática interessante que eu achava incrível, que era a prática do jorei, que eles chamam de jorei, que é o quê? Nada mais é do que o passe. Né? Então eu vi aquele momento em que havia realmente a pessoa sentada e outros companheiros que faziam a aplicação do jorei, ou seja, do passe, e eu ficava, poxa, o que está acontecendo ali? É energia? Fluidoterapia. Exatamente, fluidoterapia, e aquilo me deixou muito instigado em cada vez procurar mais a entender essa relação, né, da gente, de um com o outro energeticamente e de nós com Deus. Mas depois um pouco mais tarde eu fui para a tradição evangélica, protestante, fui batista durante um tempo e fiz muitos amigos na igreja batista, participava dos estudos dominicais, até que um certo dia um amigo meu, um vizinho meu, me entregou um livro dos Espíritos. Aí o livro dos Espíritos, leia, Marcelo, veja o que você acha desse livro, tá certo. Aí eu comecei, né, primeira pergunta, que é Deus, e papai começou e eu não parava de ler, meu Deus, parecia um reencontro mesmo, parecia que eu já tinha tido algum contato com aquela concepção de Deus, da criação, de Jesus, dos Espíritos, da nossa inter-relação com eles, e eu fiquei fascinado e me conquistou. E durante um certo tempo eu ia aos sábados para a mocidade e no domingo ia no estudo dominical da igreja. Até que eu tive que me decidir, né? Eu já via que a doutrina espírita me falava muito mais ao coração. E aí foi quando eu fui em definitivo para os trabalhos da juventude e lá, morava no Rio de Janeiro ainda, no Centro Espírita Luz e Caridade, lá em Santa Cruz, um bairro do Rio de Janeiro, eu vi um coral se apresentando, o Coral da Casa. E eu fiquei fascinado por aquela apresentação, né? Músicas do Ariovaldo, que eram colocadas a 4 vozes, que o coral cantou e poxa, eu quero fazer isso. Acordou o artista. Eu quero fazer isso, né? Eu fui despertado primeiramente pela música, né? E então eu falei com o pessoal, falei com a regente, fiz um teste, você pode cantar nos baixos, um barítono, vamos lá. E comecei a cantar e era cada ensaio, cada contato com a música, com os companheiros, vendo como a música conseguia nos interligar, conseguia nos manter unidos.
focados, né, na doutrina espírita. É uma confraternização exatamente, íntima, né? exatamente. No outro nível de linguagem, Exatamente, né? De contato. exatamente. E aí depois que eu saí do Rio de Janeiro, eu fui morar em Natal, né, em definitivo, eu conheci a Sociedade Espírita de Cultura e Assistência, a SECA, né? Que hoje você continua trabalhando Exatamente, nela. trabalhador da SECA. E lá, a SECA tinha já, quando eu cheguei, 2 grupos de arte. Tinha o Teatro da SECA e o grupo de canto da SECA. E eu me ingressei primeiramente no grupo de canto, pela minha referência do Coral do Rio, mas depois, quando eu vi o ensaio, soube que tinha um grupo de teatro na casa, e olha, posso ver o ensaio? Pode. Eu fiquei, sabe, fui arrebatado pela segunda vez pela arte espírita. Primeiro pelo canto e depois pelo teatro. Quando eu vi a questão da relação do artista com respeito ao palco, e o palco simbolizando, na verdade, o espaço onde o artista espírita ele fala sobre arte espírita, ele interpreta, ele dá vida a um texto, dá vida a um personagem. E uma personagem que trata de referências espíritas, da doutrina espírita, aquilo me conquistou em definitivo. É uma palestra interpretada, exatamente. Né? Então aquilo eu falo, eu quero entrar. Ah, mas tem que fazer oficina. Eu faço o que vocês quiserem, mas me deixe entrar no grupo de teatro. E com o tempo eu participei, entrei no grupo, né, no elenco, até que em 2001, alguns dos irmãos que encabeçavam, que dirigiam esse trabalho de teatro na casa, se ausentaram, saíram do grupo, né, tiveram que sair e nós ficamos meio que atordoados. Puxa vida, as nossas referências não estão mais conosco, né? Quem fazia os textos, quem conduzia os ensaios, enfim. O que vamos fazer? O grupo vai acabar? Aí a gente, poxa, a gente não pode deixar que isso aconteça, porque a própria casa traz em seu nome a ideia da arte, Sociedade Espírita de Cultura e Assistência. Então a gente não pode trair a casa. Já fundaram com essa perspectiva. Então a gente não pode deixar com que essa ideia da cultura e a arte, com uma forte presença na ideia da construção da cultura, morra aqui na casa. Então nós vamos continuar. A gente vai arrumar um jeito de fazer um texto, nem que seja um texto simples, fazer esquetes, ou seja, monólogos, o que quer que seja, mas a gente precisa continuar esse trabalho. Então os amigos que ficaram resolveram dar continuidade ao trabalho. E como aquele momento estava significando para nós um momento de renovação, um momento de reiniciar, vamos dizer assim, o processo de teatro, startar, a gente pensou, vamos usar um nome que represente esse momento? Vamos batizar o grupo? Porque antes era só grupo de teatro da SECA, né? Aí alguns irmãos falaram alguns grupos, esses tradicionais, né? Grupo Alvorecer da Arte, Teatro para o Espírito, enfim. E um dos irmãos disse, por que a gente não usa a referência do início, pelo menos a referência histórica da arte no Ocidente? Por que a gente não fala sobre as personas gregas? Né? As máscaras gregas, a alegria e a tristeza, muito o drama bacana. E a comédia. Então a gente resolveu adotar aquela ideia. Poxa, é perfeito. Então, Insight, perfeito. Então vamos chamar Grupo Persona de Teatro Espírita da SECA. Né? Então, a partir de então, há 15 anos que o grupo tem esse nome, a gente já realizou diversos trabalhos em várias linhas, infantil, drama e comédia, que eu acredito que seja a nossa veia mais forte. E Marcelo, aqui você atribui essa veia cômica, porque é um desafio no teatro, especialmente num ambiente religioso, muito solene, se arriscar a fazer comédia. Porque se tem que fazer colocações, como o texto falou aqui, né? Sem o ruído da indiscrição, mas sem o torpor do comodismo. Isso. Então vocês saíram, vocês não têm ruído indiscreto, os textos de vocês são cômicos de uma forma assim educativa, até terapêutica. Realmente a pessoa sai de lá, ri tanto, sai bem com a vida e sai mexido pela mensagem de vocês. É um desafio fazer comédia, não é para quem quer. E o que você atribui esse talento do Persona para a comédia, essa veia cômica? Olha, eu acho que sim, são vários elementos, sabe, Germana? Eu acho que a questão quando eu entrei na juventude, o grupo de teatro começou na juventude da casa. E as nossas relações ali eram muito bem recheadas de muito humor.
né, brincadeiras, porque o humor ele é importante porque ele permite uma aproximação mais íntima com a pessoa, a interlocução com o seu companheiro, ela abre um espaço mais tranquilo, menos formal, muitas vezes, né, para a gente poder se relacionar. E você tem razão, a gente tem muitas vezes na casa espírita inter-relações muito pautadas pelo formalismo, né? Muitas vezes a gente confunde respeito à doutrina, respeito ao trabalho que é exercido na casa espírita com formalismos. Então a gente recheia de formalismos algumas relações que ficam formais demais, né? E então a gente percebe que o humor, né, a coisa mais cômica, ela destrava alguns nós, ela desarma algumas situações, né? E eu acho que, você falou em talento, eu acho que é a própria questão de como nós somos, né? Tem pessoas que veem a vida de forma um pouco mais cheia de humor. Consegue, né, ver o ridículo das coisas, mas de uma forma e rir do seu próprio sem ridículo, ser pejorativo. Sem dúvida alguma. Ou seja, a gente tenta explorar a linguagem do humor, né, da coisa mais cômica, de uma forma criativa, de forma crítica, criativa e alegre. Porque, enfática. Então você atribui a união natural. A união, então exatamente. Podemos dizer que foi um reencontro, porque é impressionante como a comunicação de vocês é perfeita. Sim. Nós vamos dar um intervalo agora e nós vamos iniciar o outro bloco com uma peça em que o Persona executou no primeiro Encontro Nacional de Arte Espírita no Ceará, 4 anos atrás, e que foi assim um show de gargalhadas e muito aprendizado dos princípios doutrinários. Espera para ver, nós vamos iniciar o próximo bloco falando dessa peça. Até já. Bom, Vivos de Morrer foi um projeto bem interessante, porque a gente, depois de muito tempo adaptando romances espíritas, resolvemos escrever um texto inédito. E partimos, na verdade, de exercícios cênicos, de improvisações, onde o próprio grupo Persona fazia várias cenas e depois selecionava essas cenas, e a partir daí a gente conseguiu costurar uma dramaturgia. Então, Vivos de Morrer, que é esse projeto que é apresentado nos 10 anos do Persona, na verdade tem muito a cara do grupo, né? A linguagem do grupo, e é uma história bem divertida, também uma volta à época em que nós fazíamos mais comédias. Então, Vivos de Morrer coroa bem 10 anos de grupo Persona. É uma saga, João Antônio, em Vivos de Morrer. Amigo, João Antônio, ele realmente fez a gente rir, mas quantas lições, né? Primeiro foi imortalidade, outros princípios que vocês abraçaram ali. A sogra que era médium audiente, né? Enfim, a peça realmente foi uma peça muito gostosa da gente fazer desde a concepção, né? Vivos de Morrer a gente começou de forma diferente, a gente criou o texto e tomando como base oficinas. O elenco, né, dirigido por Sandro Saraiva, um companheiro nosso lá, também do grupo, a gente fez diversas oficinas construindo cenas sobre uma temática principal, que na verdade era sobre a mediunidade. Então a gente queria falar sobre a mediunidade. Como é que a gente vai falar disso? Então a gente fez exercícios, fizemos oficinas, esquetes, muito improviso na hora das oficinas para a gente construir uma espinha dorsal da peça. Então a gente gravava tudo em vídeo, depois fazíamos a transcrição e a gente selecionava aquelas esquetes mais interessantes e via se tinha como encaixar algumas ideias. E a gente foi encaixando. As ideias foram surgindo. Construção coletiva. Coletiva, exatamente. Então a gente foi construindo coletivamente, encaixando as ideias e quando a gente viu, a gente estava com uma espinha, com a ideia, não é? Da peça. E a gente então começou a fazer os ajustes, a parar as arestas e olha, o texto tá cômico, tá legal, tá doutrinariamente forte, ajustado. A gente de forma nenhuma procurou trabalhar de forma pejorativa, até porque a gente não pode agir dessa forma. A gente tem que tratar o humor de forma responsável, ser alegre, fazer rir, não é contar piada pela piada, qualquer tipo de piada. Tem que ter um fim útil. A gente útil. está num contexto. A arte espírita ela está num contexto, ou seja, nós temos que ter primeiramente um embasamento doutrinário espírita,
bem consolidado, porque ele é o nosso substrato de criação. A gente tem que, mesmo a gente criando um texto de comédia ou dramático que fale sobre, por exemplo, o dia a dia de uma família, enfim, de um personagem, a gente precisa levá-lo para o contexto espírita, não é? E também fazer o caminho de volta, trazer o contexto espírita para a interpretação, para a peça. Então a gente sempre teve essa preocupação, não perder o fio, né, da base doutrinária. Então a gente fez o texto, começamos a ensaiar e daí surgiu personagens como o João Antônio, que você se referiu, a Vera, a esposa de João Antônio. João Antônio era aquele irmão que se recusava a partir. Ou seja, ele estava tão ligado à matéria que ele, mesmo já sem contar com o seu corpo, ele se achava no direito de continuar morando na casa, né? Onde morava a sua esposa, a sua sogra, a sua cunhada, enfim. A peça se desenrola, né, nessa questão desses relacionamentos. E nesses relacionamentos... Você pegou uma... O que eu acho interessante é que você leva para a vida cotidiana, a vida diária, uma família, e ali você consegue pincelar com humor o ridículo de cada situação, sem ser indiscreto, muito pelo contrário, atraindo o público quer ver a próxima cena, não acha chato. Já acabou? Eu me lembro que eu me queixei, eu falei, podia ter mais. E quanto aprendizado. Me diz uma coisa, Marcelo, para quem tem esperança um dia de fazer uma peça cômica, é treinável essa veia cômica ou não tem jeito? Você nasce assim? Como é que... Você dá um toque assim especial pra gente. Não, eu acho que, como eu falei, eu acho que é uma questão de como você vê a vida, né? De você ver a vida com bom humor, de você acreditar. A doutrina espírita, ela é por si só uma doutrina alegre, ela é uma doutrina que te joga para cima, vamos dizer assim, usando esse termo. Ela é uma doutrina que, por te dar esperança, por falar sobre a realidade do porvir e de que o teu sofrimento hoje, a tua dificuldade, ela faz parte da tua caminhada, do teu crescer, né? Eu acho que essa própria condição da doutrina espírita traz para a gente a questão da fé inabalável e da confiança. Ou seja, por que você vai ficar triste, por que você vai ser melancólico, né, nostálgico, se o que tem à tua frente é um futuro luminoso, né? Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, você pode começar a pensar e agir dessa forma positiva, forma bem-humorada, responsável e... Certamente, com um bom texto, uma boa direção, a gente consegue fazer uma peça, mesmo para quem não tem, vamos dizer assim, não consegue ver em si, não é, uma efervescência cômica, ela existe dentro de cada um de nós. Então, se tivermos um bom trabalho de construção do texto, de exercícios, de oficina, um bom texto, a gente consegue extrair, mesmo daquele mais tímido, aquele que acha que não consegue fazer bem comédia, a gente consegue extrair algumas boas risadas desse trabalho. E o que eu acho muito bonito no Persona é que o Persona é uma preciosidade dentro da comunidade artística, né? É que reuniu um grupo que todos vocês têm características cômicas, não é assim, vocês, tem o Marcelo... tem mais umas duas, não, todos têm. Então, a gente vê que no improviso, vocês improvisam muito, deu para notar que vocês improvisam, que no improviso vocês sabem colocar o improviso com acerto. E o que eu acho interessante nesse trabalho do Persona é que o Centro Espírita é visitado, inclusive os próprios projetos de vocês, com certeza está indo gente que tem uma mente exagerada, que faz tempestade num copo d'água. Eu estou usando essas frases para poder, pela objetividade do tempo. Então são pessoas que um ponto vira um dinossauro, uma barata vira um dinossauro em qualquer problema. Aí quando chega para assistir uma peça do Persona, ele vê uma cena que ele está exagerando, ridicularizada, diminuída, reduzida, sem importância, mostrando que o outro lado é muito melhor, que para que exagerar? Isso. Então isso foi que eu notei na peça de vocês, que ele queria assistir o jogo dele, e aí mostrou que a importância, as relações ali. Então vocês foram colocando um ponto de comédia ali, e eu falei assim, poxa... uma visão de ver, que leveza. Aí a pessoa sai da peça leve. E isso é um talento, sabe, Marcelo? É um talento do Grupo Persona que eu acho que vocês não podem jamais deixar para trás, porque é muito mais fácil você encontrar grupos que façam drama do que grupos que façam comédia. Verdade.
E, já que eu citei essas situações, houve na história de vocês situações em que a pessoa assistiu a peça e veio fazer um relato desse, que estava exagerando, estava depressivo, ou de alguma transformação pessoal de alguém do grupo? Bem, os relatos que me chegam de algumas pessoas com quem a gente conversa, que gostam do trabalho do grupo, dão aquela força, ou até mesmo nos criticam, numa crítica construtiva, isso é muito importante, a gente sempre nota a questão de, poxa Marcelo, eu saí da peça, no caso, quando a gente faz um texto de humor, texto cômico, eu saí tão leve, poxa, eu ri, mas eu também consegui compreender a mensagem, né? Quando os personagens, por exemplo, de Vivos de Morrer, a gente consegue perceber que nessas relações, naqueles conflitos, o que surge no final é uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nós somos donos do nosso destino, no sentido de que nós podemos trilhar o caminho, nós temos que construir o nosso caminho. Não é? Então a gente consegue, através do humor e também com dramas que nós fizemos, textos importantes que marcaram a história do grupo, a gente fez com que as pessoas saíssem, mas pelo menos mais reflexivas. Né? É possível rir, né, no teatro espírita, é possível fazer comédia no teatro espírita. Sem ser entretenimento. Sem ser só entretenimento e a piada pela piada. Né? A gente tem um bom exemplo hoje, o pessoal dos Amigos da Luz, um trabalho de audiovisual belíssimo, que ganha internet, ganha uma visibilidade, levando conteúdo espírita. Persona 2, né? Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já nós voltamos com o Marcelo de Aquino, do grupo Persona de Natal. Estamos de volta no Espiritismo e Arte, conversando com Marcelo de Aquino, do grupo Persona de Natal. Marcelo, você esclareceu muito bem o trabalho do Persona na comédia, mas você falou que faz drama. E também vocês escreveram livros. Pelo que eu vi, o grupo trabalha muito em coletivo. Isso. Você poderia falar dessas obras? Sim. Essa aqui, por exemplo. Pronto. Teatro Espírita para Evangelizar foi uma ideia que a gente teve acredito, uns 3 ou 4 anos atrás, quando a gente pensou que nós precisávamos também utilizar teatro nos trabalhos nas casas espíritas, né? Para que o grupo de teatro da casa não se tornasse um grupo estanque, separado, isolado da casa, como a gente vê em algumas casas. Então a gente, no intuito de integrar o trabalho de teatro, né, nesse caso com o trabalho de evangelização infanto-juvenil, a gente resolveu falar sobre isso. Então a gente dividiu algumas temáticas que a gente queria abordar, né, e deixamos essa temática com uma pessoa do elenco. Olha, você vai trabalhar, vai fazer pesquisa e você vai construir um texto para ser inserido nesse trabalho. Então a gente reuniu todos esses textos, falando sobre a questão da importância do teatro nos trabalhos de evangelização, né, infantil e juvenil. E o quanto esse trabalho ele pode aprimorar, ele pode conscientizar, ele pode tornar, não é, o aprendizado vivencial. Porque a gente acredita que a arte espírita, além de ter essa condição de um grande veículo de comunicação e de, vamos dizer assim, de espalhar a notícia, de fazer divulgação da doutrina espírita, ela tem um viés muito importante, e eu vejo com muito carinho essa questão, que é a questão de você vivenciar a doutrina espírita através da arte. Né? Então, quando você consegue vivenciar a doutrina espírita, seja adaptando um texto, seja criando um texto, você precisa estudar aquilo que você está fazendo. Você precisa criar embasamento, você precisa se sensibilizar. Afinal, a gente está falando de arte, né? Então, quando você se sensibiliza, você passa a ter condições de tentar sensibilizar o outro que está na plateia. E essa relação da gente com a plateia, essa relação de sensibilidade, ela é simultânea, né? Ela acontece do elenco, da peça para a plateia e vice-versa. A transformação é... Exatamente. Então, nós temos que, se nós pretendemos fazer com que a mensagem colocada ali pela nossa peça, ela chegue e toque o coração de quem está na plateia, ela precisa nos tocar. Senão a gente vai fazer arte por arte. Você está convicto daquilo que você está fazendo. Exatamente. O nosso compromisso é fazer arte
pela doutrina espírita. E isso está nesse livro Tem. ou está nesse segundo que Pronto. é do Sandro Saraiva, Isso, Trilogia do Teatro Espírita. Esse é um livro contra o viés, é um livro mais para a gente apresentar os trabalhos do Persona. Então é uma coletânea... esse é mais específico Persona. Isso. E esse explica o trabalho... Isso, o trabalho com evangelização, arte. teatro e evangelização, e o Trilogia é uma coletânea de textos com alguns comentários a respeito da criação, a respeito de como foi feita as peças do texto, até para servir também, se caso seja, de referência para algum outro grupo que queira montar essas peças peças originais, né? Feitas pelo Sandro e que certamente traz mensagens muito interessantes, muito importantes. Então são textos que nós oferecemos para quem se interessar para querer montar também esses textos, né? E é muito importante, Marcelo, passar essa experiência. Isso. Você que realmente não era artista, conheceu a arte dentro da doutrina espírita. Você teve alguém que fez a base para que você se transformasse no que você é hoje. Exatamente. Você não é um profissional da arte aí fora. Exatamente. Então, esse tipo de publicação, e esta aqui, ela realmente pega aquele neófito, ele pega, lê e fala, eu posso fazer isso. Exatamente. Ele tem a intuição do propósito dele. Então, isso aqui pode ser um despertar, um chamamento para o artista que está aí adormecido, precisando de saber quem é e qual o seu propósito na casa espírita. E a arte é um caminho. Uma coisa interessante, Germana, que eu queria falar para você, é que o Grupo Persona, ele hoje faz parte de alguns membros fazem parte de um esforço muito grande da nossa federativa, lá do Rio Grande do Norte, a FERN, não é? Na ideia de nós unirmos os trabalhadores da arte espírita, de teatro, da música, do audiovisual, da dança, enfim. Mas vocês... porque o Persona está institucionalizado como um grupo de teatro. Isso, da SECA. SECA. Mas você também é diretor. Eu sou diretor cultural da SECA, do Departamento Cultural da SECA. E o Persona está subordinado a esse... Isso, exatamente. E agora vocês estão nesse esforço de unir... Isso. A ideia surgiu há 6 anos atrás, quando o presidente Éden Lemos, da casa, lá da FERN, ele nos procurou para que a gente pudesse colaborar com a federação no sentido de unificar o trabalho da arte espírita, não é? Articular o trabalho da arte espírita para fortalecê-lo e fazê-lo crescer. Então a gente começou a conversar com vários companheiros, né, de outros grupos de teatro lá de Natal, grupos de música, enfim. A gente fez contatos para que nós, unidos, juntos, pudéssemos criar esse esforço, essa onda de valorização da arte espírita. Porque lá no Rio Grande do Norte, a gente ainda tem algumas dificuldades. Abre espaço, né? Abre espaço, porque a gente começa a perceber que as dificuldades são aquelas que a gente vê também no resto do Brasil. Dificuldades de casas espíritas que vêm ainda de forma muito desconfiada da arte. Vem a arte ainda como uma ideia de... É um grupo de juventude brincando de fazer alguma coisa. Né? Então a gente consegue... Isso é medo da arte? O que é isso? Talvez seja uma visão... Essa resistência de alguns líderes uma visão... em aceitar o artista como um trabalhador da casa espírita, divulgando a doutrina e aprendendo com ela. Exatamente. A que você atribui essa resistência eu acho que toda resistência, Germana, eu acho que ela reside no desconhecimento. Né? Na ideia de você desconhecer o potencial, a realidade, a proposta daquela atividade. Então, quando a gente consegue mostrar para a diretoria, para o presidente da casa, enfim, para o movimento espírita em geral, de que o trabalho de arte espírita, seja teatro, seja música, seja dança, qualquer um outro, a gente consegue mostrar que é um trabalho sério, é um trabalho embasado na doutrina espírita, é um trabalho que não é um mero entretenimento, é um trabalho de construção do ser através da arte, né? Vivenciando a doutrina espírita e também um elemento de divulgação, né? Espalhando a mensagem do Evangelho. Fortíssimo. Exatamente. Um instrumento transformador poderoso. Fortíssimo. E também de divulgação com amplitude, porque vocês resumem numa peça um livro. Exatamente. É claro que não estamos aqui fazendo nenhuma estímulo a não leitura do livro, muito pelo contrário. Mas às vezes a pessoa não lê, não quer ler,
e aquela peça desperta ela até para ler o livro. Exatamente. Foi o que, por exemplo, Divaldo falou numa entrevista que ele deu a respeito da arte espírita. Ele falou sobre o filme Nosso Lar, quando foi lançado anos atrás. Ele falou, olha, a federação vendeu, vamos dizer assim, 1 milhão de exemplares de Nosso Lar. E eu tenho informação, ele contando, de que Nosso Lar já teve 10 vezes mais o número de espectadores. Ou seja, a ideia da obra Nosso Lar, ela chegou a muito mais pessoas através daquele trabalho de audiovisual do cinema. Né? Então a gente tem a arte, Divulga. Tem a arte com um potencial grande. É um veículo poderoso. E a gente nesse esforço dos artistas potiguares para a valorização da arte, a gente formou a assessoria de arte espírita da Federação. Né? Que maravilha. Da qual o Persona faz parte. Né? Então a gente consegue fazer, a gente vai a casas espíritas que não tem arte espírita, a gente vai fazer um trabalho de conscientização, a gente vai falar sobre a importância da arte, não só para o artista, mas como uma atividade que pode congregar todos os trabalhadores, todos os departamentos. A gente realiza mostras de arte, a gente realiza encontros de artistas para discutir, seminário, palestra, de Isso é promover qualificação. E impulsionar. Exatamente. Então, a assessoria, com o apoio do Persona e de outros tantos grupos valorosos lá do RN, a gente busca fazer esse trabalho de integração dos artistas, né, e de fortalecimento da arte espírita. Marcelo, então, motivados e dentro desse planejamento, você acredita que o cenário da arte na comunidade espírita tem perspectivas futuras muito positivas, que vai trazer grandes avanços? Qual é a perspectiva onde você quer chegar? Olha, eu quero chegar em mim mesmo. Não, ou seja, onde a arte deve chegar. Compreendo. Quando eu digo que eu quero chegar em mim mesmo, no sentido de deixar com que a arte recheada pela doutrina espírita, ela possa ser introjetada. Que eu faça o menos de resistência possível para tentar entender o Evangelho de Jesus. Né? Então, se eu escolhi a arte como a janela, o caminho, a porta para que o Evangelho entre em mim e possa fazer morada, eu quero que isso também possa acontecer com todos que assistem a nossas peças, todos que entendem o nosso texto, todos os que não entendem e vêm nos procurar para não entender aquilo que significa, qual foi a ideia, a gente tem a oportunidade de certa forma, evangelizar, né, de falar sobre aquela ideia. Então, a perspectiva que você acha é de maior divulgação, de crescimento. Eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Graças a Deus, é um caminho sem volta, Germana, porque como alguns médiuns já disseram, e a espiritualidade também, a arte ela veio para ficar e veio para colaborar. Ela não é um trabalho estanque do movimento. Ela tem que ser inserida no movimento espírita, certo? Dentro da casa espírita, dentro do movimento, e encontrar o seu espaço, a sua força, para que, junto com palestras, seminários, encontros, trabalhos assistenciais, mediúnicos, ou seja, todas as atividades que são realizadas no movimento espírita possam ser impulsionadas pela arte. Né? Então a arte é esse veículo conquistador de almas, de espíritos, porque a gente entende que ela é uma formadora. A arte é um veículo que nos forma, porque toca a nossa sensibilidade. E quando a gente se refere, por exemplo, de reminiscências, não é, de vidas passadas, podemos ter tido contato com a arte em vidas passadas. E quando a gente consegue trazer essa memória, mesmo que às vezes escondida no nosso ser, a gente consegue despertar esse entendimento e consegue perceber que a arte está nos servindo como um agente transformador de nós mesmos, do homem velho para o homem novo. A gente diz, estamos no caminho certo. O movimento espírita está no caminho certo, ou seja, de permitir que a arte espírita ganhe seu espaço e, junto com as outras iniciativas, impulsione o nosso espírito e seja uma ferramenta de crescimento. Né? Então, mensagem, ele já deu a mensagem dele. Que o Persona consiga fazer o que a gente intenta, ou seja, colaborar nesse mistério. Colaborar no sentido de fazer com que nós que fazemos parte, busquemos nos transformar intimamente e fazer com que isso possa ser um estímulo a outros companheiros que também queiram ingressar no trabalho de arte espírita. Então, o caminho da arte espírita, a abrangência que a arte espírita tem que tomar no movimento espírita é muito grande. Eu acho que é um futuro muito promissor para a arte nesse novo século para a gente, que labuta, que milita, vamos dizer assim, na doutrina espírita. Um belo recado do Marcelo, do Persona.
rico de experiências. Marcelo, chegamos ao final do nosso programa. Rapidinho, qual é o site para o artista conhecer o seu grupo? Pronto. A gente trabalha mais via Face, né? Hoje em dia, Face e Instagram são os mais badalados aí. Então a gente tem as nossas páginas no Face, tá certo? Todos os companheiros podem visitar, Persona. Grupo Persona de Teatro, podem ver informações a respeito de peças, de agenda, a gente coloca algumas informações. Por exemplo, agora em setembro nós vamos estrear o nosso novo texto, mais uma comédia, né? Baseada numa obra clássica, numa obra clássica de Shakespeare, né? Então a gente está ousando trabalhar um texto de Shakespeare à luz da doutrina espírita, né? Então a gente já tem agendado para o dia 3 e 4 de setembro, lá em Natal, a gente estrear essa nossa nova peça, um texto adaptado, né, de Shakespeare, para a gente poder continuar trabalhando essa questão de imortalidade, sobrevivência do espírito, de comunicação, né, espiritual. E a gente consegue todas essas informações, se quiserem saber um pouco mais sobre o Persona, a sua história, tudo mais, no Face, consegue achar a gente, com certeza. Então, pessoal de Natal, fica aí de olho, tá? Marcelo, muito obrigada. Isso, obrigado a você. Nós agradecemos, quanto aprendizado. Foi um prazer imenso, aprendizado para a gente também. Você, até a próxima e obrigada.